Bom dia, irmãos e irmãs. Todo mundo acordado? Graças a Deus, né? E a Vitória? Tudo bem, Vitória? Estou falando o nome dela, irmãos, porque ontem eu já falei com a Vitória, já com os nomes dela aqui, as amigas da Esté. Irmãos, só para saber, o Erivan deu boas-vindas aos nossos visitantes? Não? Bora fazer já que antes da gente começar o estudo. Visitantes que temos aqui, olha. O senhor está visitando, não está, senhor Ricardo? Não, senhor Ricardo. De manhã, faz tempo que eu não vejo o senhor aqui. Para nós é um privilégio receber o senhor aqui. Vamos dar as boas-vindas para o senhor Ricardo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, senhor Ricardo, não é isso? O Joás está muito bem acompanhado ali. Vamos dar as boas-vindas para a sua esposa Joane. Bora fazer isso? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Estou falando, acho que é a primeira vez ou é a segunda que você vem de manhã, Joane? É a segunda, né? Como faz tempo, Joane, aí você receba boas-vindas de novo. A dona Kathleen já recebeu domingo passado. Também, está tudo tranquilo, né? Repete o seu nome só. Raí, perdão, Raí. Só porque eu tinha esquecido o nome do Raí. E a Isabela já é antiga já aqui. Irmãos, eu gostaria que nós pensássemos. Não sei se vou perguntar de novo assim. Quem leu Joel? Aí, quem ouviu Joel? Aí o diácono Erivan vai falar, só eu, pastor, que eu ouvi quando eu estava indo visitar minha netinha, Maria Luísa, lá em Figueiredo. Aí a Cris resolveu colocar lá para a gente ouvir Joel. Até brincando, eu sei que não fizeram isso, irmãos. Mas eu gostaria de incentivar a igreja a não deixar de lado os profetas menores e ler os profetas menores. Olha o teste. Qual foi o profeta menor de domingo passado? Oséias. Amor que vence a infidelidade. Só para a gente ter ideia da temática dos profetas menores. Hoje, arrependimento e temor. Sabe, só para a gente pensar, vamos primeiro fazer a leitura, que dá uma resumida na primeira parte do livro, Joel 1,10, e aí eu estarei lendo, Joel 1,10. Olha como uma coisa não estava fácil. Aí a gente olha para o nosso Brasil, olha para um profeta menor, e vê que há lutas na igreja e na sociedade. Vamos ler Joel 1,10 e a partir disso eu estarei orando e nós iniciando a nossa escola bíblica. Só um pouquinho, por gentileza. Pronto, vamos ler juntos. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Eu queria entrar na nossa revista, no segundo parágrafo diz assim, considerando o nosso contexto, que problemas afetam mais o povo brasileiro? E eu diria assim, considerando a celebração do dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, nasceu num contexto meio estranho, né? Mas de sofrimento. A ideia do dia. Mas considerando o que está acontecendo em Joel, está aí projetado, considerando o que está acontecendo no nosso país, olha a primeira pergunta: o feminicídio está aumentando ou está diminuindo? Não é triste isso? O feminicídio está o quê? Aumentando. A violência contra a mulher está aumentando ou está diminuindo?
lamentavelmente, tristemente, está aumentando. Então, o que nós temos nos profetas menores? Alguns problemas com o pecado dentro da igreja do Antigo Testamento, o povo da aliança, e alguns problemas fora da igreja. E aí a gente entra pensando na... Acho que ele está por aí, tá? Eu perdi aqui. Só para verificar se está lá, mas a gente, acompanhando na revista, irmãos, a época em que o profeta falou na nossa revista, época em que ele viveu. Eu estou aqui pensando em contexto e mensagem. A época em que ele viveu, 837 antes de Cristo. O que estava acontecendo ali em Joel, no contexto histórico dele? Calamidade, decorrente de uma destruidora praga de gafanhotos e uma grande seca. Então você tinha um ataque contra as lavouras, por meio dos gafanhotos. É esse mesmo, acho. Está ótimo. Então a gente tem o pendrive desse está aí dentro, né? Aí você pega e manda. Aí, irmão Elton, deixa eu te falar aqui. Vê se ele está ligado do lado, irmão. Talvez seja isso. Esse detalhezinho. Irmãos, na mensagem de Joel, aqui na nossa revista, ele coloca assim, 837 a.C., nós lemos um resumo sobre a praga que atingiu lavouras, que teve seca. Então, o livro, ele tem essa primeira parte, ele tem uma descrição do capítulo 1 até do 1 ao 20, de uma grande catástrofe. Então, ele coloca esse cenário que lemos, uma terra destruída pelos gafanhotos, pela seca. Só que o povo também, a parte religiosa, nós vamos ver, ela estava em declínio. Então, o convite do profeta é o arrependimento. O arrependimento do povo. Junto ao convite, ao arrependimento, ele traz uma palavra de esperança. E aí, já pelo meio aí do livro, ele traz promessas de bênçãos e resultante, lógico, do arrependimento, que Deus mostraria zeloso da sua terra e compadecendo-se do seu povo. Então, na normalização da terra, no derramamento do Espírito, e termina falando de uma restauração final. E a gente termina o livro com um alerta ao juízo final. Um grande e terrível juízo estava por vir sobre a terra. E aí o profeta traz uma mensagem que a nossa revista colocou em 4 pontos. Esse é o primeiro. Então, a gente olha, o povo olhava a corrupção dentro do povo da aliança, a igreja do Antigo Testamento, olhava para fora, tinha uma situação lamentável. E aí vem uma pergunta: quando a gente está passando por lutas, o que é mais fácil? Reclamar ou clamar? Entenderam a pergunta? Tipo assim, nós estamos vivendo uma época ruim no nosso país. Está só aparecendo coisas que estavam ocultas. E aí a gente... O que aprendemos com um profeta menor que viveu uma situação difícil? O que nós aprendemos com ele é bem positivo. Tipo assim, pode acontecer a desgraça que for, o que eu devo fazer como povo de Deus, como filho de Deus? Clamar. O Joel ensina que essa situação lamentável da terra deveria levar o povo da aliança na época dele a clamar. Ele falou, não devemos reclamar. Devemos o quê? Clamar. Clamar para quem pode
mexer com as coisas. Aquele que é poderoso, que pode intervir, revertendo a situação. Esse capítulo aí não é de Joel, tá? Está na nossa revista, 6:9. É Miqueias 6:9, se você quiser rabiscar aí. Miqueias 6:9, ele diz assim: a voz do Senhor clama à cidade. O que eu queria ler com vocês é Êxodo 3. Por que clamar? Porque eu devo, no meio da calamidade, voltar-me para Deus. Eu acho isso muito consolador, tá? O texto de Êxodo 3, ele é consolador. Dê uma olhada em Êxodo 3, por gentileza. Uma olhada não, vamos ler juntos que é melhor. Êxodo 3, 7. A lamentável situação da terra deve motivar o clamor. E aí a gente fica pensando, por que o clamor? Vamos ler juntos? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Último, vamos ler isso aí? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Por que nós devemos clamar? Porque o Senhor ouve. Mas por que Ele ouve? Por que Deus viu o povo escravizado no Egito e desceu? Olha o que o versículo diz. Verso 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Irmãos, deveria mexer com a gente. Às vezes a gente está passando momentos com a alma carregada, esmagada, aflito. E a gente fala assim: rapaz, eu acho que nem Deus está olhando para mim. Ele falou: você está enganado. Isso é da sua cabeça. Na minha palavra, verso 7. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Isso é consolador. Não somente isso. Ouvi o seu clamor. Nós podemos buscar, porque Ele é um Deus que ouve e um Deus que age. Olha o versículo 8. Por isso desci, a fim de livrá-lo. Aí você fala assim: como é que a gente termina essa primeira parte da nossa lição? A gente termina verificando se nós queremos sair da zona de conforto dos críticos para entrar no time dos que se alinham com os propósitos de Deus. Isso para mim é importante. É mais fácil ficar na zona dos críticos. Mas o que Deus está procurando, está na nossa revista. Deus procura homens e mulheres que clamem e que se apresentam como intercessores, porque aí não há esperança. Perceba que nós temos calamidade no nosso mundo, mas o que a igreja tem que fazer? Ela tem que se colocar entre Deus e a calamidade e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós. Estamos sofrendo juntos, nós somos do mesmo material, pó. Nós estamos sofrendo, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa idolatria, tenha misericórdia da nossa corrupção, tenha misericórdia do direito torcido. Mas Senhor, olha para o teu povo, fortalece o testemunho da igreja. Sabe por que eu falei isso? Vamos ler só Lucas. É Lucas 18,
7 e 8. Depois você lê Ezequiel, chama para se colocar na brecha, esse é Ezequiel 22. Vamos ler esses dois textos. Esse é o primeiro. Olha que coisa, que promessa. Por que eu devo clamar? Vamos ler juntos? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O próximo, o 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E Jeremias 33, 3. Tem uma coisa aí. Por que eu devo clamar? Você fala, porque eu sou escolhido. Os escolhidos clamam a Deus dia e noite. Os escolhidos se envolvem com Deus nos planos dele para esse mundo. Mas uma vez eu acho que fizeram memorizar esse texto. É um texto para se memorizar mesmo, essa promessa, não é? Vamos ler juntos essa promessa? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, o que a gente deve fazer quando a gente está no beco sem saída? Seja na sociedade em geral, seja na nossa vida. Fala, rapaz, eu não estou achando saída. Eu estou tão assim, sem esperança. Aí Deus fala assim, eu tenho uma saída para você. Invoca-me e te responderei. Você está centralizando a sua vida no lugar errado, onde não pode dar em nada, em nós mesmos. Quando nós somos chamados a invocar o Senhor, é para mudar o referencial da nossa vida. Não somos nós que fazemos e acontecemos. Deus quer que nós nos coloquemos nele, para que Ele possa fazer e acontecer na nossa vida. Parece afirmativo de pastor pentecostal, mas não, é para esse texto. Ele é esse Deus. Ele nos chama. Volta de novo, Lucas 18, 7. Dê uma olhada. Irmãos, olha como é característico os escolhidos. Aí você fala, queria saber se eu sou escolhido de Deus. Você não gosta de ter relacionamento com Deus, de buscá-lo, de colocar a sua vida nas mãos dele? Aí você fala, os escolhidos ficam só orando dia e noite? Ele não. É a característica de quem é escolhido. Anda com Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas. Guia-me. Não é o que o salmista pede? Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Deus se alegra em que andemos com Ele. E você fala, por quê? Porque Ele fez tudo para que isso fosse realidade. E o tudo de Deus é Cristo, que nos é dado para andar com Ele. Mas eu queria focar em outra coisa. Perguntas da primeira parte. Fechou a primeira parte. Se você está acompanhando a revista, fechou. Pode deixar, irmão Elton, deixa. Oi. Pode fazer, deixa quieto. Uma confusão arrumou. Né, irmão Elton? Pastor, qual é a diferença de reclamar para clamar? Porque às vezes a gente vê ou está em uma situação ruim e a gente lamenta por estar na situação. E qual é a diferença, então, de você reclamar e clamar? Uma das primeiras diferenças entre reclamar e clamar é quando você reclama, você fala só com você mesmo e às vezes com outras pessoas. Essa é a primeira diferença. A gente está passando por uma situação e a gente começa a falar e não fala com a pessoa certa.
Quando a gente fala em clamar, a gente logo ligou a quem devemos clamar. E aí nós trazemos aquela dificuldade nossa e nós lançamos. Por exemplo, se eu reconheço o agir de Deus na minha vida, eu lembrei, sabe de quê? De Filipenses 2,12, quando a gente diz assim, ó: desenvolvei a vossa salvação com temor, até a última parte dessa lição tem a ver com temor, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Coloque esse texto por gentileza, é Filipenses 2,12, dê uma olhada nesse texto para vocês verem. Aí entra a resposta no 13 ou 14. Assim, meus amados, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, tem a ver com obediência e caminhar com o Senhor, porém muito mais agora na minha ausência. Aí vem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Na medida em que a nossa salvação se desenvolve, como é que chama? A reclamação diminui. Sim, tem. Mas dê uma olhada no seguinte, no 13. Aí fala: porque eu devo desenvolver a minha salvação com temor e tremor? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós precisamos andar em Deus, centralizar nossa vida em Deus, para que Ele execute o seu plano na nossa vida. Olha esse versículo seguinte. O que tem a ver isso com esse versículo, irmãos? O que tem a ver os dois versículos com isso aí e com a pergunta da nossa querida irmã? Porque murmurar é um tipo de quê? De reclamação, não é? E brigar, contendas. O que é mais fácil? Ser pacificador ou ser contendedor? Mas o pecado nos leva a murmurar e a ser briguento. Só que Deus quer que nós confiemos na providência, na direção, no cuidado, no poder, no seu amor, na sua bondade, na sua graça, para que nós sejamos menos murmuradores. Olha, nós estamos fechando uma reforma por aqui, ó. Se tiver alguma perturbação aí, você sai do seu lugar, tá? Só avisando, para não receber um batismo aí, tá? Vamos, o seguinte, só projetar esse último, mas já pode fazer a pergunta, Alisson. O próximo, 15, por gentileza. Pronto. Oi. Um outro ponto relacionado, né, também assim a questão da reclamar e clamar, né? Parece que quando a gente reclama, a gente está sempre cheio da autojustiça, né? Parece que a gente está na justiça com conhecimento de tudo. Tem esse, né? É um outro lado também. Esse é outro lado. E quando a gente está no clamor, não, a gente está levando aquela dor, apresentando algo, não se colocando como dono de toda a verdade ali naquele momento, né? Parece que também tem esse outro lado, né? Qual a diferença do coração que clama do coração que reclama? Na família, na igreja ou no trabalho? Você está com um problemaço lá no trabalho, aí você está quebrando cabeça para resolver, aí alguém chega e fala assim: rapaz, você não está vendo não como é que resolve isso não? Também, por que você fez aquilo? Deu nisso, agora está aí, todo enrolado. Aí você fala: puxa, ajudou para danar. Valeu, hein, sua participação foi 10. Foi ótima. Irmãos, a igreja deveria exportar pessoas excelentes para a família e para a sociedade, que a coisa não é assim. Porque o mais fácil é viver de forma... Olha a dificuldade. Como a graça de Deus, para que nós nos tornemos o quê? Irrepreensíveis, que é
e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, olha onde? No meio de uma geração pervertida e corrupta, igual a de Joel, na qual resplandeceis luzeiros do mundo. Olha, a desgraça vai acontecer, o navio vai afundar, o negócio vai acontecer, aí aparece o crente, que é o quê? Um farol. Falei, espera aí um pouquinho, ninguém sabe o que fazer não? O crente sabe. Alguém já orou por esse negócio aqui ou não? Mas se é lá para a igreja, na igreja Deus não está preso lá não, Ele saiu. Deus saiu, Ele é o soberano, Ele guia tudo. A pessoa fala, crente bem, é bicho bem doido mesmo. É doido mesmo, é doido para que Deus possa manifestar a sua presença, o seu poder, a sua direção. Ah, por que você fica tão apegado a Deus assim? Bora voltar? Sei que vocês estão doidinhos, bora mais um ponto. Eu gosto de me apegar a Deus por causa da sua imensurável misericórdia. Ah, é? Então me diga qual o tamanho dela. Jeremias fala assim, primeira coisa, elas não acabam. Nós não vamos ler Lamentações, mas as misericórdias do Senhor devem nos fazer cada dia mais arrependidos. De fato, as misericórdias do Senhor, elas não podem ser medidas. O salmista fala assim, bora para o Salmo 103. Eu acho esse salmo assim tão... As misericórdias do Senhor não têm fim. Qual é o tamanho das misericórdias que se renovam a cada manhã e que devem ser motivação para que eu volte a alinhar o meu coração com o de Deus em arrependimento? Salmo 103, o versículo 11, 17 e 18. Salmo 103, vamos ler juntos? Vamos ficar de pé, os que estão assim já cansados de ficar sentado? Tem 23 minutos que vocês estão sentados. Pense com calma sobre esse versículo 11. Vamos ler juntos? Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Qual o tamanho da misericórdia, qual a extensão da misericórdia do Senhor para os que o temem? É só você medir o céu e a terra, a distância, aí você tem o tamanho dessa misericórdia. 17. Por gentileza. E quanto tempo que ela dura? Vamos ler? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Último, 18. Para com os que guardam a sua aliança, para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Irmãos, podem se assentar por gentileza. Nós, se confiamos nessa misericórdia, olha o que eu vou falar. Se nós confiamos na misericórdia do Senhor, a gente não é colecionador de pecados, estocadores de pecados. É o que está na nossa, confiados nessa misericórdia, o profeta lança ao povo um convite ao arrependimento. Bora ler? Joel 2, 12 a 14. Joel 2. Olha que graça do Senhor sobre a nossa vida. Vamos ler juntos? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Dê uma olhada nesse versículo, final dele. O jejum, o choro e o pranto. São atitudes de quê? De quem mudou de rumo, de arrependimento. Olha o versículo seguinte. Essa é mais ainda evidente que eu estou falando. Ele fala, olha, rasgai, porque o povo judeu, quando eles se humilhavam, eles rasgavam as vestes e se humilhavam em cinza. Aí Deus fala assim, não fica rasgando a roupa de vocês não.
rasga o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor. Quase dizendo assim, ó, para de querer dirigir a sua vida, para de achar que você tem o controle nas mãos. Aí como é que é o cântico que diz, Ares? Aquele bem antigão da época do Eldo. Solta o cabo, como é que é? Solta o cabo da nau, toma os remos e navega. Pensa um desafinamento, hein, família? Bora cantar rapidinho? Puxa aí, Alisson. Todo mundo estava rindo de mim, agora ninguém quer. Como é que é essa música? Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, e com ele seguro serás. Tá bom, só tem, só para ter uma ideia. Olha o 14. Aliás, dê uma olhada, não, volta um pouquinho. Olha as razões para fazer isso. Eu queria saber por que eu devo rasgar o coração, converter ao Senhor vosso Deus. Aí ele dá a razão. Vamos ler a razão? Porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Que Deus! Irmãos, realmente a incredulidade é uma loucura. Dá uma olhada. Vamos para o último, 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Que bênção. Ele, sabe por que nossa revista diz isso aqui, ó? Bora voltar para a revista e dar uma olhada. Diz assim, ó. Ele, após a referência de Joel, ele condena o formalismo religioso, dizendo que quando nós queremos manifestar arrependimento, não é uma coisa que de repente você falou assim, olha, a fruta do meu arrependimento, uma Bíblia debaixo do braço. Não, é uma atitude do coração. Não deve ser meramente externa, através de rasgar das vestes, mas sincera, autêntica, evidenciada num profundo e verdadeiro rasgar de onde? Do coração. Então, a gente termina esse ponto, eu vou já mais para o final. Tem um desafio evangelístico para nós. Está na nossa revista. Esse é o desafio. O que é mais fácil falar? Eu pergunto isso para mim como pregador. Você pergunta para você como cristão autêntico. O que é mais fácil falar? Do juízo que Deus traz sobre a terra ou da misericórdia dele? Não sei se vocês estão entendendo a pergunta. O que é mais fácil comunicar para as pessoas? O juízo ou a misericórdia? Observem como isso é mais fácil falar do juízo. Olha aqui, ó. A pessoa é seu conhecido. Aprontou. Aí quebrou a cara. Aí você, bem feito. Deus faz isso mesmo. Sabia de uma coisa? O que Deus semear, isso também ceifará. Bem feito. Irmão, se Deus estivesse conosco, estávamos enrolados, estava não? Porque Deus, nós somos desafiados aqui a falar, a igreja, né? Falar, antes de falar do juízo que Deus trará à terra, a igreja deve falar do quê? Da misericórdia. A consciência da imensurável misericórdia do Senhor deve provocar um sincero arrependimento. Paulo afirma que, assim, em Romanos 2:4, ignoras tu que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? É a bondade dele. Vamos ler esse versículo, por gentileza, o 4 somente? Ou desprezas
a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Irmãos, que Deus use de bondade, porque a gente, ao contemplar a misericórdia do Senhor, nós seremos conduzidos ao arrependimento. Então, qual o motivo para o arrependimento? As misericórdias do Senhor. Dê uma olhada em Romanos, o exemplo disso. Lembra de Romanos 12, 1? Um texto bem conhecido. Paulo explica tudo para os romanos. Em Romanos 12, versículo 1, olha o que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, para a igreja, pelas misericórdias de Deus. Aí você fala assim: se alguém entende um pouco as misericórdias de Deus, eu sei, você está me falando isso, mas eu sei que Deus é misericordioso. Eu falei: então você sabe? Então, faça o que a Escritura está chamando de fazer, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus, que é um culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí vem para o propósito, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, dê uma olhada no seu coração, se você é mais inclinado a comunicar a misericórdia ou o juízo de Deus. Perceba que as duas coisas precisam ser comunicadas, mas nós precisamos compartilhar a misericórdia. Em primeiro lugar, nós vimos que o Senhor, Ele trouxe uma situação muito dolorosa para o povo. Ele trouxe, na primeira parte que vimos, Ele trouxe a lamentável situação da terra. Aí nós verificamos e fomos incentivados a clamar. Então a primeira parte da lição é: eu devo clamar ao Senhor. A segunda: por que eu devo clamar? Porque a misericórdia do Senhor, ela não tem medidas, ela que me conduz ao arrependimento. E aí, terceiro, as imutáveis não mudam. Isso é uma coisa muito boa. As imutáveis promessas do Senhor devem motivar a esperança. Olha o que Deus promete para o povo: normalidade na produção agropecuária. Lembra da praga dos gafanhotos? Proteção. Lembra da seca, estabilidade climática, fartura e alegria. Promete também o que ele cumpre depois. Sabe aquele texto que está em Atos 2? 1 e 4, quando o Espírito Santo aparece ali como um vento tempestuoso, desce naqueles homens e mulheres ali no cenáculo, em Atos 2, a promessa está em Joel 2, 22 em diante. O derramamento do Espírito sobre toda a carne. Pedro fala: olha, essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. E ele fala assim: a gente vê o Espírito agindo naquelas 3.000 pessoas, é ali no cenáculo. Irmãos, por que a gente está falando que as promessas do Senhor devem motivar a esperança? Tem uma tarefa para nós. Nós temos a tarefa de comunicar a misericórdia antes do juízo, mas em segundo lugar, nós temos essa tarefa. Vou fazer uma pergunta horrível: o número de pessoas que dão fim à sua vida tem aumentado ou tem diminuído? Infelizmente. Porque a população é maior. Não. É porque o mundo de hoje é um mundo desesperado. Mas Joel nos ensina, com a sua profecia, que nem tudo está perdido. Entre as gloriosas promessas, o que é que temos adiante de nós? O mal vai ter um fim. Vamos ler 2 Pedro 3,13. Porque aí já vem para o Novo Testamento e mostra que a promessa não era só para... Olha a esperança cristã. Eu disse assim, a nossa lição aqui, ela diz: as imutáveis promessas do Senhor devem motivar a esperança. Qual é a esperança? É que o mal terá um fim. Vamos ler juntos? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, entre as gloriosas promessas do Senhor está esta promessa de novos céus e nova terra. As promessas do Senhor são fiéis, não mudam, não falham. Coloca Tito, capítulo 1, versículo 2. Por que elas não mudam? Por que elas não falham? As promessas do Senhor. Na esperança da vida eterna, e aí vem um destaque, que está na nossa revista, que o Deus que não pode mentir, irmãos, nós estamos lidando com Deus fiel, que não mente. As suas promessas são igual a Ele, fiéis e verdadeiras. Isso deve nos trazer consolo e conforto em qualquer situação. Na esperança da vida eterna. Por quê? O Deus que não pode mentir
prometeu, e não foi de supetão, não, foi antes dos tempos eternos. Aí você fala, diante das misericórdias que conduz ao arrependimento, diante das imutáveis promessas que conduz à esperança, diante dessa tragédia que vem, que é o fim do mal no mundo e na história humana, o ponto final de Deus, Deus dizer, basta, basta, sabendo que há um ponto final, o que devemos fazer hoje? Quarto e último lugar. O inevitável juízo do Senhor deve motivar temer ao Senhor. Temer. Após falar da situação da terra, lembra que estava horrível lá. Após falar da misericórdia do Senhor, após falar das suas promessas, Joel alerta o povo para uma realidade que não pode ser esquecida. Bora voltar para Joel? Joel 1,15. Para a realidade que ele traz. Vamos juntos? Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Capítulo 2, versículo 11. Vamos ler juntos? O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Aí vem o destaque. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem pode suportar? Irmãos, ele traz disciplina para o seu povo da aliança, ele traz disciplina para nós, seus filhos. Mas, em Joel 3, 12 a 14, olha o que ele vai trazer sobre as nações. Joel 3, 12 a 14. Vamos ler juntos esses versículos? Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. 13. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Último, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Irmãos, dá uma olhada no versículo seguinte, que é o dia final mesmo, tá? Pensar que é só para o povo da época, não. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. É o dia final. É o dia. Dá uma olhada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Não, eu ia pôr 2 Tessalonicenses, mas vamos adiantar um pouquinho. Ele coloca no final Eclesiastes 12, para a gente caminhar para fechar esse ponto. Eclesiastes 12, 13 e 14. Vamos ler esse texto, irmãos, por gentileza. É o final, os dois versículos de Eclesiastes. E ele é um texto mais longo, mas depois os irmãos leem. Está citado na revista. Vamos ler juntos esses dois versículos, o 13 e o 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. E aí vem essa questão do julgamento do Senhor. Porque Deus, Ele é o grande juiz, há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, isso aqui deveria produzir em nós o que essa última lição se propõe a produzir: temor. Mas, para pensarmos sobre isso, o último texto é Hebreus 12, 28 e 29. A consciência inevitável do juízo do Senhor deve motivar o temor. A consciência inevitável do juízo do Senhor deve levar a essa atitude. Nós que somos crentes, confiamos no Senhor, o que devemos fazer diante de tudo que ouvimos nessa manhã? Vamos ler juntos? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. De que maneira? Com reverência e com santo temor. Irmãos, vocês percebem nesse versículo aí, que para que nós possamos servir a Deus de modo agradável, nós precisamos da graça dele. Por isso que ele fala: retenhamos a graça. Nós que temos esse reino, o reino de Deus, retenhamos a graça. E pela graça, precisamos servir a Deus de modo agradável com duas atitudes. A primeira, com reverência e santo temor. Olha o 29, o alerta. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Temos diante de nós
Vamos voltar para a gente aplicar esse ponto, para nós pensarmos. Conhecer a aplicação. Essa aí. Isso é para a gente pensar pessoalmente. O que eu penso, o que você pensa, o que eu falo, o que você fala, revela que de fato tememos a Deus. Aí nós fomos lá e fizemos essa leitura, Eclesiastes e Hebreus. Então, a consciência de quem é Deus, já vimos, misericordioso, amoroso, compassivo, bondoso, mas um juiz justo. Vamos refletir, e aí fica para perguntas finais. Deus já planejou tudo, determinou tudo. Você acha que o clamor do povo pode interferir na ação de Deus? Não é a primeira pergunta que está no finalzinho da nossa lição? Irmãos, como é que Deus executa os seus planos nesse mundo? Com ou sem a igreja? Você fala, com e apesar da igreja, né? Porque às vezes nós falhamos tanto, né? Por que a Bíblia nos chama a sermos cooperadores com o Evangelho? Eu estou em mente aqui, porque hoje o pastor Cristiano deve estar pregando aqui, eu devo estar pregando na Manaim. O tema, ontem eu fiz questão de ouvir o livro todinho de Esther. Quantas vezes o nome de Deus aparece no livro de Esther? Quantas vezes você já viu? Se você disser que já viu, você não leu o livro. O livro de Esther, quantas vezes aparece o nome de Deus? Quer dizer que ele fala assim, olha, fiz questão de não aparecer nesse livro. Não é isso. Pensando nessa pergunta, no capítulo 4, isso é para instigar a leitura, tá? No capítulo 4, ela convoca jejum, oração e tudo mais. Capítulo 4, qual é o cenário? O povo é antissemita, vai matar todos os judeus. Aí no capítulo 5, ela está visitando o pátio lá do rei Assuero. E ela sabia de uma coisa: se ela aparecer na frente lá do rei, sem a boa mão do rei, sem a autorização do rei, ela seria o quê? Morta. E o que ela faz? Clama, ora e labora, se coloca para ser usada por Deus, simples, pequena, e dizendo, eu sou pequena, mas a graça de Deus isso é um flash para o dia da mulher, tá? Para as irmãs se sentirem motivadas, que essa mulher se tornou um instrumento nas mãos do Senhor, não é isso? Aí ontem, a minha esposa acho que ia dar uma aula sobre Naamã, era à noite já, aí ela pegou um áudio da Romilda, né? Uma novinha que ensinava, lembra? As irmãs mais novas, não era Romilda? Aí ela começa a contar a história de Naamã. Aí está lá o homem na maior lepra, igual o nosso mundo hoje, na maior lepra do pecado. E aí a menina que está lá na cozinha fala o quê? A serva, que bom que Deus me guardou para estar aqui servindo na sua casa. Não está lá, não é serva da... Tem só um detalhe, eu conheço a gravidade da doença do seu esposo. Agora, se ele soubesse quem é o Deus de Israel e o seu poder, fica bonzinho. Você acha que o clamor do povo de Deus pode interferir no agir de Deus? Pode se colocar nas mãos do Senhor para que os propósitos do Senhor se concretizem nesse mundo, na realidade? Quem é chamado para fazer isso? A igreja de Cristo, como a menina. O pessoal está mandando carta de Naamã para os sírios, para não sei o quê. Os Estados Unidos invadem o Irã, e faz isso, e faz aquilo, invade a Venezuela. E o que a igreja deve fazer? Clamar ao Senhor, se colocar nas mãos do Senhor, testemunhar da graça do Senhor, agir conforme a vontade do Senhor, sabendo que Ele é misericordioso, sabendo que as promessas são imutáveis, sabendo que Ele é o Deus fogo consumidor, reverência e santo temor, servindo com alegria. Irmãos, para a empolgação e vamos embora, deixar isso para casa. Precisamos juntar essas coisas. Vocês sabiam que a Bíblia diz que a justiça beijou a misericórdia? Aonde é que a justiça na Bíblia beijou a misericórdia?
Onde é que a justiça de Deus anda amando a misericórdia? Na cruz do Calvário. Quem nos separa de Deus? Pecados. Quem paga pelos nossos pecados? Cristo. Que bênção! Deus fez tudo para realizar os seus propósitos no mundo por meio de pessoas como nós, fracas, imperfeitas, e acham assim: eu não vou dar conta. Aí Deus fala: realmente não dá conta mesmo não. Por isso que eu estou aqui. Irmãos, devemos pensar na misericórdia e no inevitável juízo de proclamar o Evangelho. Isso é ter esperança. O Evangelho é a porta de entrada para os maiores e melhores planos para a nossa vida. Não tem outro. Que Deus, que mensagem Deus trouxe para nós. Está tudo horrível. Olha para a cruz do Calvário. Ele diz: desamparei o meu filho para te amparar em qualquer situação. Ah, mas o teu filho não me conhece. Eu estou profundamente triste. A minha alma está angustiada até a morte. Para tratar das nossas angústias, para tratar dos nossos pecados. Que esperança, que ânimo. Nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar desse Deus conquistador, do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus. Agarremos a Jesus. Agarremos a Jesus. O resto, aí sim, deixa com Ele. Finish. Eu estou brincando, irmão. Olha aí. Qual é a culpa do céu? Não é minha mais, tá? Pensando nessa questão da esperança, a gente sabe da nossa necessidade de fazer diferença, como uma menina para Naamã, e tem vários textos, mas às vezes a gente está carregado de uma crítica tão forte, aí a gente reclama do governo, a gente reclama da faculdade, eu reclamava da gasolina, que esperança que a gente tem para falar para alguém? A gente tem que ter essa esperança, a gente não consegue nem ter para a gente acaba não falando dessa esperança para ninguém, porque a gente está tão carregado de preocupações aqui, e como é que a gente vai chegar para alguém que está... A Ilô até falou de uma senhora lá no atendimento que chegou, passando mal, porque a preocupação dela é que o filho mora no Japão e ela com medo da guerra. Chegar no Japão e afetar. Ou seja, como é que a gente pode ser essa esperança se a gente não vive como alguém que tem esperança? Outra coisa, pastor, com relação ao dia do Senhor. O dia do Senhor não pode ser chegar a gente que nos faz desespero. Pelo contrário, a gente tem que se alegrar nele, não é isso? E ansiar pela vida. O dia do Senhor é para nós alegria. Não pode causar nenhum tipo de pensamento de preocupação, susto, apavoramento. Não, pelo contrário. Nós ansiamos por esse dia. Irmãos, vamos ficar de pé. Obrigado pelo comentário. E, meu irmão, pensando, só para a gente pensar em 2 versículos na sua fala. Pensando no dia do Senhor, o que devemos fazer? 2 Pedro 3, de forma prática, o que devemos fazer? 3:11. Vai voltar para Hebreus, mas não tem problema. Pedro e Hebreus, eles se combinam ali, porque é a palavra de Deus. Visto que todas essas coisas, está falando do dia final, do juízo final, hão de ser assim desfeitas. Aí você fala o quê? O céu. O verso 10 diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha o 11. Eu vou ler o 11 e vocês leem o 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Aí Pedro fala para os irmãos: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, que é reverência e santo temor. O verso 12, o que devemos fazer? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A igreja, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Aí vem uma coisa: eu estou sobrecarregado, eu não consigo viver e comunicar essa esperança. Aí Pedro também, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 6 e 7. 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Olha como ele termina. Ele termina assim. Ele fala para nós: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Vamos ler o verso 7, o que devemos fazer na prática para que estejamos livres para comunicar a esperança.
confiar nessa promessa. Vamos ler juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Qual a razão? Porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade pequena, ansiedade grande, a atitude nossa de fé é soltar, é lançar da nossa mão. Por quê? Porque ele de fato é aquele que tem cuidado de nós. Vamos orar e encerrar nessa oração. Irmão Alisson, por gentileza, de orar, meu irmão, para a gente encerrar. Após essa oração, irmãos, nós estamos encerrados. Quem? Ah, sim.